E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês um mesa redonda da TV Gazeta, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Falando sobre a vitória do Verdão para cima do Mirassol, placar de 1-0, gol de Flaco Lopes. O Verdão que está 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, invicto, galera. O Verdão está com 3 vitórias em 3 jogos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Bom, tá aí o Palmeiras, 100% de aproveitamento, Alex Miller, o Palmeiras, se não tá arrancando suspiros, tá lá pontuando. Líder, 9 pontos, nenhum gol sofrido, né? Preparando a equipe e um Palmeiras que perdeu o Campeonato Paulista ano passado, vem de um ano passado sem ganhar absolutamente nada, e entendo que o Abel, logo quando chegou aqui, ele tinha alguma dificuldade, ele entendeu o Paulista, a importância do Paulista, o que é natural. Mas bastou um paulistão, ele quase ficou de fora do primeiro Campeonato Paulista, e aí ele estava colocando a equipe mesclada, aí ele colocou o time titular, chegou lá adiante. Depois o Palmeiras sempre vem forte no Campeonato Paulista. E não está sendo diferente nesse início, porque ele tem Brasileiro, tem Libertadores. Como é que está sendo esse Palmeiras no início? E no jogo de ontem contra o Mirassol, que é a equipe de Série A, Alex. Equipe de Série A, mas que também passa a mesma dificuldade do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, que terminaram o ano passado no mês de dezembro, né? E não cito o Corinthians, porque o próprio Reinaldo já disse aqui que o Corinthians é pior ainda a situação, porque terminou dia 21. O Palmeiras e os outros que participaram da Série A do Brasileiro terminaram dia 7 de dezembro. Então, Palmeiras e Mirassol estão na mesma toada em relação à parte física, né? Agora, o Palmeiras começa o ano, o que é o mais importante para dar tranquilidade para o Abel Ferreira, ganhando os seus jogos. Isso, para mim, é o mais importante. 3 jogos, 3 vitórias, é o segundo colocado na competição, só perde no saldo de gols para o Bragantino, que não tomou nenhum gol também, fez 9. O Red Bull Bragantino faz um início espetacular de Campeonato Paulista, na mesma toada física também do Palmeiras, e o Palmeiras sendo obrigado a utilizar os seus jogadores numa minutagem bem controlada. Você não vê o Abel repetir escalação, longe disso, e mais, ele promovendo alguns garotos da base que a gente percebe que tem um valor muito grande. De novo, o Palmeiras, e com o trabalho do João Paulo Sampaio, que é espetacular no clube, e o Abel recebendo esses meninos para aproveitar o Campeonato Paulista, esse início de temporada, em que ele não pode contar com os seus principais jogadores o tempo todo, ele abre espaço para jovens talentos. Como a gente tem visto, e como eu vi ontem, um deles que me encheu os olhos, que é o lateral esquerdo Arthur, que ele mesmo fala que o Arthur não cruza, o Arthur passa. Então o Arthur aparece num momento em que o Palmeiras tem o Piquerez jogando muito mal há quase um ano, e o Jefté, que foi contratado por milhões e que também não tem aproveitado as suas oportunidades. Aí vem o menino da base, que vem de graça e arrebenta com o jogo ontem. Jogou demais o Arthur. Então, se ele mantiver esse nível de aproveitamento, por que não pensar até numa titularidade se o Piquerez não melhorar? Para mim, não tem cadeira cativa para nenhum jogador. Se está bem, continua jogando. Se ficar mal, tem que ter outro. O problema é que o Piquerez não tinha reserva à altura. Antes com o Vanderlan, depois com o Jefté, aí não dá. Agora, o Arthur mostra que pode ter uma novidade importante para o Palmeiras. Assim como o Larson, Riquelme Felipe, Eric Belé, o Luiz Pacheco, que ontem no meio de campo também parecia o César Sampaio, cara. Um negócio de louco que o Luiz Pacheco fez ontem no jogo contra o Mirassol, junto com o Marlon Freitas. O senhor tá empolgado, hein? Deu uma empolgada com a base aqui, hein? Você não fez a pergunta? Deu uma empolgada com a base aqui. Vou falar pra você, tô voltando de férias, falei, deixa eu me conter, mas eu não pude me conter e vir ao seu lado, porque daqui a pouco é Roberto Carlos, ali de volante já vem Dudu. Sim, vou falar pra você uma coisa, hein? O homem não, presidente, o homem deu uma empolgada mas aqui com os todos eles começaram um dia como jogadores recém-chegados da base. E são as oportunidades que esses jovens jogadores têm, e quando lhes são dadas essas oportunidades, eles têm que saber agarrar. E esses meninos estão sabendo. Até porque os titulares do Palmeiras, alguns deles estão mal há bastante tempo. A base é a solução mesmo hoje para os chamados grandes, presidente? O futebol brasileiro, não é para o grande, para o médio, para o pequeno, é a fonte de receita, é uma forma de você ter um elenco seu mais barato para o pequeno, do interior. Se você tiver uma base bem feita, se você tiver
30% do seu elenco feito em casa, a economia que você faz na folha de pagamento é fundamental. A chance de você revelar e fazer alguma receita para o clube também é real. Futebol é isso. É óbvio que o clube menor, ele vai revelar um jogador de uma forma mais tímida, mais humilde, do que um menino da base do Palmeiras, que tem um trabalho excepcional, de excelente qualidade. O comentário que o Alex fez do João Paulo é perfeito. É um trabalho espetacular. Um homem que vem repetindo o sucesso todo ano. Ele tem as ideias dele, cobra dos atletas, ele entrega um jogador muito mais maduro. Base, tratar com o jovem, além do aspecto social que a gente tem, do 11, do 13, do 15, esses meninos praticarem esporte, é a forma de você, com que o clube consiga se organizar melhor financeiramente e esportivamente. E rapidinho nessa esteira, Garrafa, antes do Miller, do Tupanzinho, só um minutinho. O Palmeiras, ano passado, Xará, gastou mais de 400 milhões de reais em jogadores que hoje a gente vê que na base o Palmeiras tem até melhor. O Palmeiras contratou Giai e Kelvin, por exemplo, para a lateral direita, e mandou embora o Gilberto, da base, que é bom de bola parada, é bom e tem cruzamentos perfeitos, e mandou embora de graça por empréstimo para o Atlético Paranaense e está arrebentando no Atlético, recebendo elogios todos os jogos, já fez assistência para gol lá no Atlético Paranaense, num grande clube do futebol brasileiro, e gastou milhões e milhões e milhões, quase 80 milhões de reais nesses dois jogadores, e nenhum consegue se firmar. E não joga. O Giai, então, é inimigo da bola, ele tem alergia da bola, o Giai. Então, você tem na sua base de jogadores que você não precisaria gastar milhões, como gastou no Mikael, que já teve que ir embora porque não aguentou o tranco de jogar no Palmeiras. Não é qualquer um que consegue jogar no Palmeiras. O Facundo está indo embora, sabia? O Facundo está sendo negociado, vai voltar para os Estados Unidos, porque não rola. São milhões e milhões investidos, repito, mais de 400 milhões de reais só em jogadores questionáveis e que não estão dando certo e que não deram certo. E alguns já estão saindo. E agora surge Pacheco, surge Eric Belé, surge Larson, jogadores para essas posições que o Palmeiras já tinha. O Benedetti é 1 milhão de vezes melhor que o Mikael. Para que foi buscar o cara lá nos Estados Unidos? Gastando milhões também. Então você tem que saber contratar. Outras contratações deram certo. Mas tem que tomar cuidado também. Você não pode queimar toda a garotada da base. Miller? Por a base. Eu entendo que são valores, mas você tem que... Eu tô falando de Palmeiras. Né? Tô falando de Palmeiras. E esses caras da base do Palmeiras estão mostrando em campo nesse Campeonato Paulista o seu valor. Muito mais do que você viu o que aconteceu com o Flamengo. Eu entendo que o Palmeiras é o Palmeiras, o Flamengo é o Flamengo, mas tem que tomar cuidado, acho que tem que tomar cuidado. Mas o Alex, eu não estou tirando a razão do Alex, acho que estou na linha do presente, a base é importante. Está aqui o Tupã, acho que não diferentemente, para esse início de trabalho lá no Tupã também, até por ser uma equipe modesta, equipe interior, tudo é feito em função da garotada que chega, né, Tupã? Não pode ser de outra forma, né? Com certeza, Garrafa. O Alex tocou no ponto fundamental. Não é porque o cara tem 28 anos e o menino tem 18 que ele não pode jogar, né? Aí depende o quê? Depende do jogador, depende do treinador, né? Depende do jogador. Vestiu a camisa, caiu bem, foi no primeiro jogo, já arrebentou. E futebol se vive do quê? De resultado positivo. Quando ganha, né, Miller? Porra, quando ganha você fica... Ajuda, né? Ajuda. Aí você trabalha e fica cheio. E joga bem. Você faz um trabalho legal, né? Fora de campo, dentro de campo. Então isso influencia muito, como o presidente falou, Reinaldo. Dá essa oportunidade para esses garotos, né? De 11, 12, 13, fazer uma base forte. Porque com 11, quando chegar no 17, 18, você já conhece o moleque a fundo, né? Fala, pô, esse menino tem condições de jogar com 18, 19 anos já no profissional. Então isso é oportunidade. Agora... Garrafa, mas só tem um detalhe. Veja bem, uma coisa é o descobrimento. Outra coisa é a revelação. O Abel faz esse trabalho muito bem há muito tempo. Ele pega, coloca o garoto lá, fica treinando quase que 1 ano, depois ele coloca no time profissional. Ele não coloca assim da noite para o dia. Então, é um processo, né? O processo da base é a formação. O processo no profissional é uma outra coisa, né? Então, por isso que o jogador se acostuma no ambiente profissional do time principal, treinando exaustivamente, quase que o ano todo, e depois que ele coloca o jogador no Paulistão, por isso que esses jogadores citados pelo Xará, eles entram no time, jogam como se estivesse na base. Mas, claro, em uma outra dimensão, porque já é profissional. Então, o Abel é um dos poucos treinadores que faz isso muito bem no futebol brasileiro. Com o Abel, o que o Miller falou é fundamental.
Esse menino, todos esses meninos que você falou, eles não caíram, tiraram da base por dentro. Eles estão sendo muito bem trabalhados pelo Abel e pela sua comissão. Ele sabe quem pode ir antes, quem tem que esperar um pouco, quem tem que maturar. É um trabalho brilhante que o Palmeiras, sua comissão técnica, seu departamento de futebol faz, e a gente tem que reconhecer isso. Vamos colocar o Abel Ferreira na roda, então, com esse tema. Só lembrando que uma coisa, você trabalhar com a base e tal, outra coisa é um clube como o Palmeiras, se não contrata, dentro do que o Alex está falando, não fica só na base, os rivais, Cruzeiro contratando, o Flamengo contratando, o Palmeiras colocando sua base, a torcida cobra demais. Está cobrando com razão, porque o problema é o Palmeiras não contratar jogadores prontos. Só contrata jogador que ninguém conhece e que custa caro. Vamos então ouvir o técnico Abel Ferreira sobre esses garotos da base aí. Vamos ouvir o Abel falando também a respeito do trabalho que é feito dentro do Palmeiras na base, porque surtiu efeito justamente já contra o Mirassol. Vamos ouvir. 35% ou 45% que nós temos é da base. E vocês não veem nenhuma equipa que luta por título a fazer o que o Palmeiras faz. Não veem nenhuma. Não é? O ano passado, quem é que lutou pelo título? Palmeiras, lutou o Flamengo, lutou o Cruzeiro. Vocês viram alguma a fazer isto? Vocês viram alguém fazer isso ou foi só o Palmeiras? Não, o Palmeiras fez mais. Palmeiras fez mais. Em termos de abundância, de números, utilização de jogadores. Exatamente. O que eu entendo do Abel, ele fala assim, os outros, né? Por exemplo, o Flamengo foi campeão. Vamos pegar o Flamengo comparando. Foi campeão, mas não usou a base. O Palmeiras utilizou muito a base e não venceu. Ele falou, mas o Palmeiras faz isso e tem o ônus. Muito legal trazer a garotada da base, mas às vezes a base demora um pouco para vingar, para a coisa acontecer. E a cobrança vem. Né? Agora, o Abel fala também do que o presidente Reinaldo comentou sobre o trabalho dele com os meninos da base. O trabalho do Abel. Então, ele primeiro cita os rivais, que os rivais, diferentemente do Palmeiras, não trabalham com a base, mas não trabalham porque investe alto. Está aí o Cruzeiro recusando proposta milionária, né, do Flamengo para liberar a sua principal estrela e tal. E o Palmeiras tendo que se virar com a base. O Abel está, entre aspas, dando uma chorada. Eu tenho que trabalhar com os meninos aqui, tal, para que a cobrança não venha forte. O Abel falou mais sobre as categorias de base, sobre ele, Abel Ferreira, na tela. Eu não vejo nenhum treinador, não é, a fazer isto que eu estou aqui a fazer, não vejo nenhum. Mas depois, quando nós não ganhamos, por isso é que eu estava a dizer ao teu colega no início, nós não ganhamos títulos, mas há coisas que nós ganhamos. Valorizamos os jogadores, ganhamos muito dinheiro com vendas que fazemos, valorizamos e damos credibilidade ao Palmeiras, quer internamente, quer externamente. Aí, presidente, aí o Abel falou, ninguém faz, tal, mas a cobrança vem. Só eu faço. Eu gosto quando o Abel começa a falar dele próprio. Eu fico feliz. É uma cobrança que não é justa do torcedor. O Palmeiras é um time ganhador, é um time que disputa em todas as competições nos últimos anos, disputa título. Ser 3 vice-campeões em 2025 foi um acidente. A estrutura do Palmeiras é estrutura para ganhar títulos. Tem detalhe, ganhar uma competição, é que o Alex falou, perde um gol, perde 2 gols, toma um. São acidentes, são detalhes. Mas o trabalho do presidente Leila, do Palmeiras, é um trabalho que precisa ser reconhecido. É diferente no Brasil. É um trabalho que é diferente no futebol brasileiro. O Rafa é um somatório de coisas, né? O Abel, ele tem um respaldo 100% da diretoria. Isso para o treinador é excelente. Uhum. E esse respaldo, aí vem um pacote, né? Da paciência, perseverança, confiança. Tudo isso faz parte desse processo que o Abel faz com a garotada. Isso é muito importante. E o que ele falou é verdade. Porque nenhum outro treinador, o clube tem paciência com ele. Não, você vai revelar, vai jogar 3 da base para jogar contra o Flamengo? E o Flamengo só tem estrangeiro de alta qualidade? Não vai ver a cor da bola, não vai pegar na bola. Não é, Tupã? O que acontece? Aí já manda embora o treinador. Com o Abel, ele sabe que isso não vai acontecer com ele. Que a diretoria o apoia. Pode colocar. Temos paciência, vamos esperar. Porque tem dado certo. Oxalá se todos os clubes tivessem essa paciência e desse esse respaldo como o Palmeiras dá para o Abel.
Agora, nós estamos aqui entre jornalistas, né? Entre presidente de clube, ex-jogador, no caso do Panzinho, dirigente e o Reinaldo. Mas e o torcedor jornalista e palmeirense? Pensa o quê? Palmeiras tem que continuar com a base ou tem que focar assim como fazem os seus rivais, Flamengo, Cruzeiro, investir no alto? Roberto Avalone, o que você pensa, né, sobre o Palmeiras? Vai com a base ou vai com as grandes estrelas? Boa noite, Avalone. Muito boa noite, Osmar Garrafa. Com muito prazer, eu substituí a sua pessoa no domingo passado e matei a saudade de abrir o programa, dizer muito boa noite, está no ar o Mesa Redonda Futebol e Mate. 21 horas, 8 segundos, 12 milésimos e muito bem. Sobre o palestra, Reinaldo, tudo bem, eu entendo, tem que manter a política da boa vizinhança, elogia todo mundo, tem que ser amiguinho, não é isso, Reinaldo? Mas eu não concordo, O Palmeiras é time grande, precisa contratar os melhores jogadores. E por que só o Flamengo consegue? O Palmeiras não consegue? Interrogação. Precisa conseguir? Exclamação. Tem que contratar John Arias. Tem que contratar Almada. Tem que contratar Messi. Não, Messi é mais difícil. Nino. Mas tudo bem. Nino. E que não é o Nino Paraíba, é o Nino zagueiro. Ex-Fluminense e que está no Zenit. Tá bom, Garrafa? E o Tupanzinho, título brasileiro de 90, você viu? Parabéns. Tá certo, Avalone, a nossa homenagem ao mestre Roberto Avalone, juntamente com o Alex. Aliás, o Avalone aqui, né? O Avalone aqui falou sobre o Arias, ex-Fluminense. Tem também essa história do Nino, né? Zagueiro do Zenit. Como é que tá isso, Alex? Atualiza pra gente aí. Há possibilidade de chegarem jogadores desse tamanho pro Palmeiras? Olha, primeiro que é necessário chegar, né? Como a gente está falando, tem que ter um equilíbrio. Não é só a base que resolve. A base é muito importante, mas é preciso que a base seja utilizada em meio a jogadores prontos, formados, até para que esses jovens cresçam, tendo no dia a dia, ao lado, referências técnicas, de liderança. Tudo isso é muito importante. Então, para isso, o Palmeiras tem que parar de errar em contratar promessas de fora que valem milhões, que ninguém conhece. O questionamento é esse. É que o Palmeiras contrata jogadores que na base ele tem melhor e que ninguém conhece. Agora, você contrata o Marlon Freitas, que já tem um currículo vasto e de qualidade comprovada. Você contratou no passado o Andréas Pereira. Você contratou o Vitor Roque. Então, assim, esse tipo de contratação, sim. Agora, o Nino pertence ao Zenit, ex-Fluminense. O Palmeiras tem interesse no jogador, ainda não tem uma confirmação. Fez proposta, não? Proposta oficial mesmo, aquela coisa assim, ainda não. Mas assim, tem as conversas para viabilizar essa contratação. E quanto ao Arias, que é um desejo muito grande do Abel Ferreira, existe sim uma grande possibilidade do Palmeiras contratá-lo. Está cada vez mais perto de o Palmeiras ter o Arias e cada vez mais longe de ter o Almada. Os dois jogadores apareceram nos últimos dias, nas últimas semanas, como probabilidade de contratação. O Almada ficou mais complicado, o Atlético de Madrid, ele acha que tem ainda espaço na Europa, o Benfica se interessou por ele, mas o Arias, com 28 anos, ele abriria sim a possibilidade de voltar ao Brasil. O Fluminense tem uma cláusula contratual de poder exercer uma preferência caso algum outro clube brasileiro queira o jogador, e o presidente do Fluminense falou que vai tentar honrar essa cláusula, porém não dá certeza ao torcedor do Fluminense, porque depende dos valores. Se o Fluminense não conseguir empatar o valor que o Palmeiras pode pagar ao Wolverhampton da Inglaterra, que já está rebaixado lá na Premier League, então por isso que vai facilitar também essa negociação, gira em torno de 14 milhões de euros, esse é o valor que está sendo dito. Então, se o Fluminense quiser empatar, ele até pode repatriar o Arias, mas o Arias já tem um acordo encaminhado com o Palmeiras e isso também pode facilitar. O Arias pode falar, olha, igual o Marlon Freitas fez com o Palmeiras, né? O Arias pode falar, não, me acertei com o Palmeiras, o Fluminense tem a cláusula, ele pode até conversar nesse entremeio com o Fluminense, dizendo que quer jogar no Palmeiras, como o Marlon fez, dizendo ao Textor que queria jogar no Palmeiras, por isso que ele foi liberado do Botafogo também. Então, o Arias é um reforço provável do Palmeiras para a sequência da temporada. Já veio o Marlon Freitas, jogador conhecidíssimo. Muito bom jogador, muito bom. Um bom jogador, agora fala-se no Arias, fala-se também no Nino. É um perfil de jogadores diferente do que a direção do Palmeiras vinha contratando. A direção do Palmeiras fazia aposta e pagava caro, como Facundo,
como o Sousa, e foi muito criticada a diretoria do Palmeiras e o próprio Abel pelas contratações do ano passado. Esse novo caminho é um caminho para se ficar mais próximo ao rival Flamengo, para se equiparar em nível de contratações? Esse é o caminho, acho que usa a base e também busca jogadores de experiência. Essa mescla é importante, Reinaldo? Fundamental. O futebol hoje se faz com qualidade, com experiência, mas com tranquilidade. A gente está se esquecendo de falar do Cruzeiro. Pedrinho, dono do Cruzeiro, tem feito movimentos muito significativos para reforçar o time do Cruzeiro, que foi terceiro lugar no Brasileiro. O Cruzeiro vem fortíssimo. Então, o Cruzeiro é um clube que vai chegar muito forte no Brasileiro, muito forte na Libertadores. A gente, com o advento do Mundial de Clubes, cada Libertadores é um desafio para os clubes, porque para chegar no Mundial de Clubes tem que ganhar a Libertadores. Então, o Flamengo já está lá, porque ganhou o ciclo do ano passado, Palmeiras, Cruzeiro, as equipes estão se reforçando, o próprio Fluminense, para poder chegar, ganhar uma Libertadores para chegar também no Mundial. Chegar no Libertadores, ser campeão da Libertadores, não é só ser campeão da Libertadores, é ter uma vaga no Mundial em que o dinheiro foi muito diferente da própria Libertadores. Ô Tupã, o Palmeiras, pelo ano que teve, pela ausência de títulos, foi vice, a presidente Leila, inclusive, disse outro dia, ser vice também é importante e tal, tem boas premiações, mas o torcedor ficou muito magoado com o Palmeiras. Isso torna a campanha do ano passado, torna a campanha desse ano do Palmeiras uma campanha de maior pressão, e eu vou um pouco mais além. A paciência que se tem com o Abel, até pelos títulos que ele conquistou no Palmeiras, ela diminui para essa temporada? O Palmeiras está mais pressionado? Está pressionado. Não ganhou, né, dos campeonatos do ano passado, né? Chegou, mas não ganhou. Então fica difícil você trabalhar. Tirando isso aí um pouquinho com o Reinaldo falou, eu vivi uma experiência boa em 97, quando eu saí do Corinthians para o América Mineiro. Porque o América fez o quê? Contratou 5 jogadores, eu, Pintado, Boiadeiro, quem mais foi? O Ronaldo Luiz, jogou no... Foram 5, 6 jogadores e mesclou com a garotada que vinha do Sub-20, os moleques. E mesclou. E deu... Nós somos campeões, né, na época 97. Eu fui artilheiro da Série B, já com 30 anos, fiz uma boa campanha lá. Então, acho que isso que é fundamental, né? Mesclar você a categoria de base com esse jogador experiente. E fez uma... Nós fizemos um campeonato, você lembra, perdemos 2 partidas no campeonato. A mescla é fundamental. Ô, Garrafa, sabe o que acontece? Veja bem, o Flamengo não só é o melhor time da Sul-América, como sabe contratar. Gasta muito, mas gasta no que resolve. Certo, gasta certo. É que eu estou falando. Então, a pressão no Palmeiras sempre existirá. Agora, esse ano, eles têm que focar no quê? Na precisão em contratar certo. Porque até um jogador... O problema são 2. Contrata o jogador meia-boca, só que esse jogador meia-boca, ele custa caro. Como o Atlético está mais de 400 milhões de jogador meia-boca. Pelo amor de Deus, não dá. Aí fica para trás. O Flamengo não. O Flamengo, no passado, aquilo que eu te falei, o Flamengo, no passado, o Jorginho, o Alexandre e o Danilo, eles vieram para o Flamengo só pelo salário. O Flamengo não gastou nada. E há quem diga que o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras... Para você ter uma ideia, como entendeu Flamengo, que era um outro perfil de contratação. Se não bastasse o Flamengo saber contratar, Carrascal, pô. O Carrascal estava no banco ano passado. Mesmo assim, no final, depois pegou titular e joga muita bola. E é titular da seleção colombiana. Quer dizer, então são jogadores de nível que o Flamengo contrata e contrata acertadamente. Agora o Palmeiras tem que fazer isso, ser preciso nas contratações.